Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe você poderosamente no dia de hoje que você vê essa mensagem. Espero que ela sirva de instrução ao nosso coração e que ela possa sim trazer alento e sabedoria de Deus. E se assim o fizer, eu peço você que curta, que compartilhe e que comentem, não para a glória do homem, mas sim para a glória de Deus. Assim você ajuda esse canal a crescer, levando a mensagem de Deus a outras pessoas através de minha vida. É o que eu peço a vocês. Olha, e agora vamos para o mais importante, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa se manifestar e falar conosco através dessa breve palavra, dessa conversação. O texto de hoje, para nossa breve conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o historiador, médico e evangelista Lucas. Lucas capítulo 23, quero ler a partir do verso 13, diz assim: Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntos com o povo e anunciou seu veredicto: Vocês me trouxeram esse homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada o que condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Creio que dispensa comentários com relação a qual cenário se refere. É a condenação do nosso mestre, a condenação à morte do Senhor Jesus. Como o próprio Pilatos falou, um homem inocente, mas um servo sofredor, um servo angustiado. Aqui nós percebemos uma trama maligna, justamente na tentativa de calar a verdade. Mas Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que o inferno pensava ser um plano, era um plano de Deus para a redenção e salvação de toda a humanidade, nos restaurando em comunhão com Ele. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz assim, Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo. E aqui a gente começa a perceber, irmão, algumas coisas sobre tramas malignas, sobre tramas do inferno contra a nossa vida. Irmãos, todos que vivem piedosamente, que desejam levar uma vida piedosa com o Senhor Jesus, vão seguir os passos do Mestre. O caminho da cruz nos mostra exatamente aquilo que acontecerá conosco, tanto para aqueles que estão do lado, ou seja, tanto aqueles que desejaram mergulhar em Cristo através do batismo e receber o Espírito Santo para viver o seu chamado e o seu ministério, como não? Também aqueles que vão viver a condenação por não aceitar Cristo. A palavra ela se cumpre perfeitamente em Cristo. Cristo é o escolhido de Deus para que a sua palavra seja demonstrada justamente a verdade. Cristo é a própria verdade. Ele também é o caminho e ele também é a vida. E aqui nós percebemos, irmãos, que enfrentaremos esse tipo de coisa, que algumas reuniões não adiantam de nada. Algumas reuniões não servem para tratar de, vamos dizer, a verdadeira... não servem para tratar de nada. Se já for em uma reunião que não se resolve nada, ali nós vemos Pilatos, o indeciso, que na verdade já tinha se decidido. Ele reuniu aqui para trazer o seu veredito. O veredito é a decisão. Ele estava no lugar de juiz, embora fosse governador, e ele tinha que julgar os casos. E a decisão dele sempre apoiada na decisão das outras pessoas, aquela pessoa que é politicamente correto, que espera que os outros tomem uma decisão, que não consegue justamente se decidir por si mesmo e tomar uma atitude. Vemos também os sacerdotes e outros líderes religiosos que estão com sede de sangue. Por quê? Porque Jesus atraía a inveja deles. Por ser o ungido, o escolhido de Deus, eles não conseguiam se conter. Mataram Jesus não porque Jesus era um homem bom, irmãos. Mataram Jesus
porque Jesus denunciava a verdade de seus corações, e por serem corruptos, eles pensavam, ou nós nos tornamos igual a ele, ou nós matamos eles. E Jesus era cheio do Espírito Santo, e por isso decidiram matar. Decidiram matar o amor, decidiram matar o autor da vida. E nós vemos também o povo, que são os influenciáveis, aqueles que, sabe, agem de acordo com aquilo que vai a maré. Por exemplo, quando começam a gritar o nome de Barrabás, o povo começa a gritar junto, mas quem começou a gritar foi os líderes religiosos, como a palavra nos relata. Então é aqueles que vão na onda do mar, é aqueles que não têm uma opinião formada, uma opinião própria, e depende de pessoas para formar a sua própria opinião. E normalmente olham justamente por essas pessoas que estão assentados em cargos. E por olhar para essas pessoas que são mais velhas, assentadas em cargos, podem tropeçarem de uma forma estrondosa. Por quê? Aqui só tem reunião de cegos, irmãos, completamente cegos. Então, algumas reuniões não vão adiantar em nada. Homens que não cumprem o seu chamado, homens que tomam as suas decisões lavando as mãos, se eximindo da sua responsabilidade, e pessoas que são influenciadas. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, vai nos orientar da seguinte forma: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que endurece o nosso coração, irmão? O engano do pecado. E é o que está acontecendo com esses homens aqui. A palavra vai falar: e anunciou o seu veredito. Vocês me trouxeram este homem, acusando de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente, e a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Ofereceram acusações falsas, irmãos. Quantas vezes vão nos denunciar por acusações que não existem? Às vezes até mesmo, irmão, na própria polícia. Vão nos levar diante a tribunais de homens, vão nos levar a um lugar aonde creem verdadeiramente que ali no coração deles, irmãos, e eu não tenho dúvida disso, eles talvez tivessem transformado a sua mentira numa verdade. Por quê? Porque o Pilatos, por que eles acusaram Jesus de revolta? Porque Pilatos tinha medo justamente de insurreições, de motins. E o papel dele como juiz era justamente conter, para que o Império Romano, que era o império opressor, dominasse. Ali o próprio Caifás anunciou que era necessário que um homem morresse justamente para o bem de Israel. Agora, o que eles não sabiam era justamente que aquela trama deles se converteria em bem para o povo. Quantas vezes o inimigo trama, irmão? Quantas vezes o inimigo nos acusa? Quantas vezes o inimigo nos leva justamente a esse lugar de querer colocar o nosso coração pesado, nos acusando de liderar uma revolta, sabe? E aí sempre levantará algumas pessoas que nos interrogarão. Deus vai mostrar a verdade, irmão, para algumas pessoas. O que essas pessoas vão fazer com a verdade não importa a nós. Agora, a decisão de um influenciável, que é justamente o caso de Pilatos aqui, apesar de ser um homem que lidera, ela é carregada de hipocrisia. Não adianta saber a verdade e não praticá-la. É justamente sobre isso que apresentamos. Agora, para quem está carregando a verdade, vai se colocar nesse lugar vai ser contado entre os rebeldes. Vai ser aquele que é revoltado, vai ser aquele que acusaram Jesus de expulsar Belzebu por ser pelo príncipe dos demônios, de ser um endemoniado. Acusaram muitas vezes Jesus de fazer o mal, isso tudo que ele fez foi o bem. Então, nós precisamos aprender com essa palavra que nós vamos ter a decisão de outras pessoas sobre nós que não correspondem com aquilo exatamente que nós somos. Não vai. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por essa situação. E toda vez que fizerem isso, irmãos, acreditem, quando Deus olha uma pessoa que está no processo, Ele olha o Filho dele, Jesus Cristo. Então a justiça de Deus
está sobre nós, a mesma justiça de Cristo. Então a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se justificar. Quem nos justifica é Cristo. Olha o que o Jesus diz a respeito desses homens aqui, a respeito dessas pessoas, dos hipócritas. Olha, Marcos capítulo 7, versículo 6, fala assim, ó, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma pessoa fragmentada, que por fora é uma coisa, mas por dentro é completamente outra, completamente apodrecida por causa dos seus sentimentos de inveja, de amargura, de falta de perdão, da mentira e do fingimento que corrói essa pessoa. Então ela prefere denunciar, ela prefere afastar, ela prefere se auto-sabotar do que verdadeiramente se apoiar do lado da verdade. É o que Pilatos está fazendo. É o que Pilatos nesse momento está fazendo. Uma decisão carregada de hipocrisia. E não adianta saber a verdade e não praticá-la. Olha, no versículo 15 vai dizer o seguinte, irmãos. Fala assim, ó. Você percebeu que não há nada que o condene. Depois de muito tempo, né? Percebeu que é algo bom. E ele fala, ó. Herodes chegou à mesma conclusão e enviou de volta para nós. Sabe qual que é o detalhe aqui, irmãos? Ai, ai. Eu tô rindo de nervoso, irmãos. Eu sempre rio de nervoso. Quando eu começo a ler a palavra, quando eu vejo que a gente passou em algumas coisas na nossa vida que verdadeiramente se cumprem na palavra, a gente percebe o quanto a palavra de Deus ela é verdadeira e real, o quanto ela se cumpre em nossas vidas. Porque, irmão, os inimigos se juntam para constatar o óbvio. Muitos inimigos, por quê? Os inimigos serão aqueles que se colocarão do nosso lado, por quê, irmãos? Porque estão sendo usados pelo inimigo mesmo, de verdade, que é o inimigo das nossas almas. Quem carrega mentira, quem carrega pecado não confessado, qualquer tipo de coisa dessa situação, irmãos, o inimigo usa. E Herodes e Pilatos, eles tinham uma rixa. Herodes desejava em seu coração, Herodes era o governador da Galileia, Pilatos era o governador da Judéia. São estados e ali eles prestavam um serviço justamente ao imperador romano da época. Eu não sei se aqui era César Augusto, não lembro, não tenho a informação, mas todos eles carregam aí, eu creio que César estava muito mais para um título do que propriamente para o nome, embora isso não tenha importância nem relevância agora, o que importa é que eles se opunham uns aos outros. Em determinado momento, Pilatos chegou até invadir ali com idolatria uns escudos de ouro no templo de Jerusalém, e Herodes foi lá e mandou arrancar aqueles templos, tudo em oposição um ao outro, porque ele tentava justamente conquistar aquele governo que era anteriormente do pai de Herodes. Então havia uma briga de família, havia uma confusão ali, havia algo, e eles em rixa agora estão se apoiando um no outro, na decisão um do outro. Eles se uniram justamente para quê? Para poder tomarem uma decisão e para poderem justamente condenar ali ou não condenar o mestre. Nesse momento ele está falando assim, ó, ele não viu nada ao respeito, então está trazendo até a conversa de um inimigo, de uma pessoa que era anteriormente inimiga, e que eles se juntaram. A palavra vai falar assim, ó, que eles se juntaram, vai falar assim, ó, por fim, aqui ó, no versículo 11, fala assim, ó, por fim, vestiram um manto nele e mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Está aqui ó, no versículo 22 um pouco. Ou seja, se tornaram amigos. Então assim, de tudo há um bom, né, irmãos? Porque Jesus, ele destrói a inimizade que há entre as pessoas. Nós percebemos isso. Mas nós percebemos que mesmo que a pessoa tem ali perdido a inimizade com seus inimigos, eles se juntam para contrastar o óbvio sobre a pessoa. E nessa caminhada nós veremos esse tipo de situação acontecendo na nossa vida. Inimigos se juntando para poder nos derrubar, inimigos com inveja para poder
nos matar, mas quando nós estamos do lado de Deus, acontece justamente aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. O óbvio será demonstrado, irmãos. Por quê? Olha, é quando nós estamos do lado de Deus, irmãos, quando nós estamos em Cristo, tá? E essa palavra aqui vai se cumprir. Provérbios, capítulo 16, versículo 7. A palavra fala assim, ó. Olha, presta atenção nesse versículo. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os inimigos vivam em paz com ele. Então, os dois não viram. Os dois constataram o óbvio, não viram. E a palavra fala assim, ó, continua falando assim a respeito disso aqui, ó. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Nada do que ele fez, porque eles estão pedindo a morte, irmão. Por quê? O inferno sempre quer ver a morte. O inferno sempre quer ver o sangue. E como que isso acontece, irmão? Qual que é o caminho justamente para que nós venhamos a ter uma morte eterna? Todo mundo já sabe. Ele quer nos levar a pecar. A palavra fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, o seguinte. Vamos ler? Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Está falando da transgressão da lei através dos nossos desejos. No caso aqui, o desejo de Pilatos, irmãos, era soltá-lo, mas ele não soltou. Mesmo sabendo que era um homem inocente, entregaram no final da história vai falar que entregaram para eles fazerem o que quiserem. Então, quando nós transgredimos a lei, logicamente nós pecamos contra Deus, e o pecado ele gera morte. E o inferno sempre vai querer ver sangue inocente nesse caso. No sangue inocente, no caso de que totalmente inocente é só o Senhor Jesus. Todos nós carregamos culpa. Irmão, por quê? Romanos 6, versículo 23. É necessário, Hebreus 9, 22 vai falar que é necessário o derramamento de sangue para a expiação dos pecados. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva da vida eterna é o dom gratuito que está em Deus por meio de Cristo Jesus. Então nós vemos essa intenção do inferno de querer derramar o nosso sangue, de querer nos levar à morte, irmãos, não só a morte física, mas a espiritual e a pior de todas, a eterna, no fogo do inferno. João 10, 10, o Senhor Jesus fala isso para nós, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aqui nós vemos exatamente isso, os fariseus, os mestres da lei, as pessoas que se uniam a eles, o que eles queriam a morte do Senhor Jesus. Agora Deus estava entregando Jesus à morte para quê, irmão? Para o perdão dos nossos pecados, que também exigem, irmão, sangue. Desde o princípio nós vemos isso. Quando Adão pecou, o que Deus fez? Matou um animal, derramou um animal para quê? Para vestir eles. Apontava justamente para o sacrifício de Cristo. E olha, aqui nós vemos logicamente que isso aconteceu e isso tudo tem um sentido profético. A palavra continua dizendo assim, ó, vamos seguir na história para chegar à conclusão. Fala assim, ó, portanto, ordenarei que seja açoitado e soltarei. E aqui nós percebemos que ele desejava ter uma punição leve. Para quê? Para apaziguar, para diminuir a sede de sangue daqueles que estavam ali presentes. Revela justamente, irmão, uma intenção do coração do homem, o que? A sede de vingança. Todos que nos fazem mal, nós queremos ver vingança. Todos aqueles que agem de acordo a nós. Logicamente, o Senhor Jesus, irmãos, o mal que eles fez àqueles homens já estava instalado dentro do coração deles. Então aqui o Pilatos queria tecer uma punição leve. Mas não adianta, às vezes, tentar apaziguar as coisas com quem está dominado pelo pecado, irmão. Com quem está dominado pela morte, com quem está dominado pela sede de vingança. E uma vingança injusta, não adianta você debater, não adianta você discutir. Nesse caso, irmãos, a vingança pertence ao Senhor. O que nós devemos fazer? Perdoar. Por quê? Porque nós estamos sendo perdoados por essa morte. Aqui fala justamente do perdão, fala justamente do castigo que nos deu a paz e estava sobre ele. Um castigo, primeiro açoites. O livro de João vai falar que ele foi espancado. Tudo numa tentativa de saciar a sede desses homens. Tudo, irmãos, aconteceu ali de maneira profética.
Paulo, a respeito dessas coisas, ensinando a Timóteo, ele vai dizer para nós o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabem em brigas. Evite convulsão com quem não adianta, irmão. Fuja dos desejos do malignos e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Tem que evitar a conversa e esse tipo de coisa com quem não quer. Eles não queriam. Por quê? Aqui tudo chega justamente a culminar no propósito. Fala, era necessário, e o texto termina dessa forma, libertar um prisioneiro durante a festa da Páscoa. A festa da Páscoa fala justamente da travessia no deserto. A Páscoa, na etimologia da palavra, significa pechá, passagem. E muitas pessoas estão vivendo justamente esse momento. Um momento em que identificaram justamente que eram prisioneiros. O Billy Graham, eu não sei se é Billy Graham ou C.S. Lewis, que vai dizer que quando Deus libertou os israelitas do Egito, ele tirou os israelitas do Egito. Mas no deserto, ele tirou o Egito de dentro dos israelitas. E é justamente isso, ele tirou aquilo que causava a prisão deles. Eles estavam libertos fisicamente, mas ainda não estavam libertos espiritualmente, não estavam libertos mentalmente. E o deserto serve para isso, fechar a passagem. Aqui era necessário que libertar um prisioneiro e Pilatos colocou diante deles. E eles clamaram a libertação de Barrabás, um homem que verdadeiramente tinha sido preso por revolta e um homem que tinha sido preso verdadeiramente por assassinato e morte. Então, o que a gente aprende disso, irmão? Que a morte dele, que tudo culmina para o nosso bem. A morte dele nos livrou da prisão. A morte dele me livrou e livrou você da prisão. A morte de Jesus é que nos trouxe a paz. A morte dele, a cruz de Cristo, é a chave da cela. E só basta nós crermos nisso. Olha o que vai dizer justamente Isaías. Quero ler com vocês sobre a profecia messiânica, sobre esse momento de morte do Mestre. Vamos ler para que a gente possa finalizar. Isaías capítulo 53, quero ler o versículo 8 primeiro e depois o 10. Fala, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Agora versículo 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que o Isaías está falando, irmãos? Que justamente quem aceita Jesus Cristo, quem aceita o Senhor, é livre de toda culpa e de toda condenação. É livre de todos os pecados que pesam na mente, de todos os erros que nós cometemos, de todos os nossos passos errados. A morte de Jesus diz que Deus não olha para nós como a soma dos estragos que nós causamos em nossa caminhada. E a cruz de Cristo é um eloquente de Cristo dizendo, eu acredito em você. Eu sei que você pode ser livre de tudo que atormenta a sua alma. Você não precisa espalhar por aí mais a morte. Por isso a palavra termina a falar, prosperará em sua mão. Por quê? A mão fala do trabalho. E logicamente quem está em Cristo, irmãos, está em Cristo para algo maior. A unção de Deus que é derramada por meio da cruz de Cristo, que vem logo depois do arrependimento, do batismo e do Espírito Santo, ela cumpre em nós em um propósito e ela capacita nós a viver esse propósito. E é verdadeiramente essa atitude que nos mostra diante de Deus que nós estamos verdadeiramente arrependidos. E por isso, quando nós nos colocamos nessa situação, nós percebemos que nós já não somos mais presos. Barrabás, etimologia da palavra bar, filho, abás, pai, filho do pai. Jesus foi morto para que o filho do pai fosse solto. Essa é a verdade que a história de Cristo nos conta.
Ele foi morto pelos nossos pecados, pela nossa culpa, por tudo aquilo que nós fizemos na nossa caminhada. E nós não precisamos mais carregar esse fardo. Esse fardo é pesado demais para nós e ele sabia disso. Por isso ele desceu do céu, para nos dar a verdadeira liberdade. E eu quero terminar com Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que quem está em Cristo não há mais condenação. Viva o teu propósito sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus e receba essa dádiva de liberdade que vem do céu, uma dádiva que nos coloca em paz com o próprio Deus. Eu quero deixar essa mensagem com os irmãos, essa mais breve mensagem para uma breve meditação. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.